Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a Degrau Cultural Online. Eu me chamo Igor Daltro, estou aqui para corrigir a questão de número 45 do seu simulado para o concurso do Pedro II, famoso CP2. A gente trata de uma questão da Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9784/99, que deve ser uma lei do seu dia a dia na atividade lá no Pedro II, dependendo do setor em que você for atuar. No setor administrativo, evidentemente, isso aqui é mais do que comum, você lidar com processos administrativos. Mas vamos à nossa questão. Questão 45 diz assim: segundo a Lei 9784/99, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração, é correto afirmar que. Então, veja, nós queremos a correta. A. É hipótese de impedimento de atuação em processo administrativo o fato do servidor ou autoridade ter interesse direto ou indireto na matéria. Ok. Ou ainda, se ele estiver litigando judicial ou administrativamente com o interessado, ou ainda com o cônjuge ou companheiro. Perdão, deixa eu apagar aqui. Com o cônjuge ou companheiro. Beleza. Ou que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados. Bem como seus cônjuges, companheiros, parentes ou afins, parentes afins até o 3º grau. Essa assertiva está errada. Por quê? Daqui em diante, ela está errada. Por que isso aqui está tudo errado, professor? Porque essa última hipótese é a hipótese de suspeição e não de impedimento. Esse é o erro. Impedimento é diferente de suspeição. Impedimento deve ser arguido pela autoridade, é mandatório, é obrigatório, a autoridade deve se decretar impedido. Então, nos dois casos de cima aqui, por exemplo, se eu não tenho interesse direto ou direto na matéria, veja, o fulaninho vem me pedir alguma coisa que eu tenho interesse direto. Ele vem pedir, por exemplo, uma gratificação que é concedida a todos os servidores, inclusive a mim. Eu não posso atuar nesse processo, eu tenho interesse direto. Ou então, se quem está, na verdade, litigando é aquele cara que uma vez eu me envolvi com uma briga de bar com ele e existe um processo criminal que nós estamos aí um contra o outro respondendo, também não posso atuar nesse processo. Agora, caso de amizade íntima ou inimizade notória, isso se estendendo a cônjuge, companheiro, parente até o 3º grau, isso é hipótese de suspeição. Então, quando uma autoridade é suspeita, ela pode se declarar suspeita, mas ela pode muito bem olhar e falar, não, peraí, eu até conheço, mas não tenho amizade tão íntima assim, eu não me considero suspeito. Cabendo recurso, nesse caso, a parte pode ir lá recorrer, mas a suspeição ela pode ser arguída, ela não deve. Lembrando que tem mais uma hipótese de impedimento, tá? A suspeição é só nesse caso. É só você lembrar, amizade íntima e inimizade notória, suspeição. E impedimento, são nos dois casos que estão aqui, e tem outro também. Se a autoridade vier atuar no processo como testemunha, como perito, ou se algum cônjuge, companheiro, parente, também até o 3º grau, vier atuar no processo como testemunha, perito, mais uma vez ele está impedido. Como é que o cara vai atuar como autoridade, tendo poder de decisão, se ele vai ser testemunha do processo? Se ele vai ser o perito do processo, ou se a esposa dele vai ser testemunha, ou se o pai dele vai ser perito no processo. Ele não pode, ele tem que se declarar impedido. Então, a alternativa A, errada, porque no final é suspeição, perdão. Vamos à alternativa B agora, slide na tela. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Gabarito B de bola. Por quê? Porque a B está absolutamente correta. Tá, professor? Um órgão e seu titular, se não houver impedimento, eles podem delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares? Podem.
Mas, professor, ainda que não sejam hierarquicamente subordinados? Sim. Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Antigamente não tinha delegacia especializada de atendimento à mulher. Hoje tem. Então, quando uma mulher sofreu algum tipo de agressão, ela ia à delegacia comum, a delegacia legal. Quando foi criada a DEAN, foi feita uma delegação de competência horizontal. Horizontal. Uma competência que era minha foi entregue a essa aqui. Então, a delegacia legal não cuida mais disso. Quem cuida é a DEAN. São delegacias no mesmo patamar, só que aquela é especializada. Houve, portanto, aqui uma ideia de delegação de competência e ela foi horizontal. Veja que não houve uma delegação vertical, não foi para um subordinado. Então, ainda que não lhe seja hierarquicamente subordinado, é possível haver delegação. Aí continua a questão, fala quando for conveniente, por índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. É o famoso, olha aqui, ó, vou marcar para vocês, olha aqui, ó, é o famoso, aqui no slide comigo, TSE-TJ. Lembrando aí dos órgãos do Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Justiça. TSE-TJ. Territorial, social, econômica, técnica ou jurídica. São as hipóteses aí que permitem a delegação de competência. Vamos à alternativa C, que já sabemos que está errada. A gente tem que descobrir o erro. Ainda que na solução de vários assuntos de mesma natureza, não pode ser utilizado meio mecânico que produza os fundamentos das decisões, ainda que não prejudique direito ou garantia dos interessados, em consagração ao princípio da motivação. Está errado porque na solução de vários conflitos de mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, ainda que não prejudique, ou seja, se não prejudicar, na verdade esse ainda aqui mais uma vez também não faz sentido, né? Desde que, seria o certo, né? Desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. E isso consagra sim o princípio da motivação. O que é essa motivação? É a chamada motivação aliundi. Motivação aliundi, também conhecida como ad referendum ou per relationem, ou per relationem, como se lê, né? Aliundi, ad referendum ou per relationem. A ideia é a seguinte: eu sou a autoridade que vou decidir nesse processo. Só que são 50 processos iguais e a decisão é a mesma, o fundamento é o mesmo. Eu posso copiar e colar tudo. Ou então, até melhor, nesse processo já tem uma decisão anterior e eu sou a autoridade que estou julgando um recurso. Só que eu concordo com a decisão anterior. Eu posso muito bem dizer: nego o provimento ao recurso, conheço do recurso, ou seja, recebi ele, analisei, mas nego o provimento, não dou razão. Nesse caso, eu não dando razão, sabe o que acontece? Eu posso muito bem falar: não dou razão pelo motivo A, B, C, D, conforme folhas tais. Aí eu simplesmente me reporto a uma folha, eu uso um meio mecânico de motivação. Beleza, já tem um parecer lá no processo que eu concordo com ele em número, gênero e grau? Beleza. Então, se eu concordo com ele, tá ótimo, não tem problema nenhum, eu posso me reportar. Essa é a motivação aliundi. Ao invés de ter que escrever tudo de novo e tudo mais, eu posso me reportar a alguma página, um relatório ou uma decisão anterior no processo. Beleza? Voltando aqui, vamos analisar a alternativa D para fechar a questão. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a pedido ou de ofício quando surgirem fatos novos, circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, no prazo de 5 anos, sob pena de seu não conhecimento. Está errado o finalzinho aqui, ó. Esse final. No prazo de 5 anos, sob pena de não conhecimento. Está errado. Por quê? Não há prazo para revisão. Na revisão não tem prazo, pessoal. Veja, nos processos que resultarem em sanções podem ser revistos. De fato, pode ser a pedido ou de ofício, tá ok? Desde que surjam fatos novos ou circunstâncias relevantes que são suscetíveis de justificar a inadequação da penalidade a qualquer tempo. Então imagina o seguinte: eu fui demitido hoje, daqui a 20 anos eu tenho acesso a um vídeo, a um documento que me inocenta. Eu posso pedir a revisão? Posso. É possível isso. Mas veja que eu não tenho tempo para isso. Não há prazo de 5 anos, pode ser 20, 30, 50 anos. O servidor pode estar falecido. A esposa dele, a viúva dele no caso, pode pedir revisão porque isso vai interferir para fins de pensão para ela. Ou simplesmente para limpar o nome do marido.
Ou o nome do pai, ou o nome da mãe, ou o nome do tio, da tia. Porque quando ele vem a falecer, qualquer pessoa pode pedir revisão. Aliás, a revisão pode ser até de ofício. Então, se a administração tem acesso a um documento onde ela sabe que sugere a inocência de um cara que foi demitido há 40 anos atrás, ela mesma pode promover a revisão. Tá certo? Então, atenção. Não há prazo para revisão. O que tem prazo são os recursos administrativos. Mas aí são cenas dos próximos capítulos, tá certo? Espero ter contribuído com a sua aprovação. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.